Você tá olhando aí? Vai lá. O quê? Olha lá, vizinho, tá vendo lá, ó? Marido não é mão de vaca, tá falando pra mim que o marido era mão de vaca. É? Dá dinheiro pra ela fazer a unha, fazer o cabelo. Olha lá, ó. O vizinho foi, ofereceu dinheiro pra ela lá. Não acredito. É, falou que ia dar dinheiro pra ela fazer a unha, fazer o cabelo. É, tá vendo? E além de tudo, além de ele dar dinheiro pra ela, chama ela todo dia pra tomar café da tarde. Café? É, olha lá, já tá indo, ó. Olha lá, ele entrando lá com ele. Além tomar café? dele dar dinheiro pra ela, ele leva ela pra tomar café dentro da casa dele. Olha que maravilha. Tá vendo? Ai, falar nisso, Jefferson. Olha, eu tô precisando fazer minhas unhas, viu? É? Tô precisando fazer minhas unhas. Olha que feio que tá. Ele tá aquecendo. Tá aqui. Mas você vai me dar dinheiro hoje? Pode fazer sua unha. Pode? É. Nossa, mas você sempre chora na hora que eu peço dinheiro pra Pode fazer fazer unha. sua unha, aproveita e faz o cabelo. Vai. Pode ir? Pode ir. Olha que eu termino de varrer. Então já vou indo já, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Esse vizinho chamou pra tomar cafezinho.